Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com o nosso coração extremamente feliz que nós estamos aqui com o coração aberto a Jesus para mais um momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus possa nos guiar no dia de hoje, nos proteger e nos amparar. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos iniciar o nosso sábado de reflexão, rememorando aqui juntos um momento de Jesus, que é narrado para nós no querido Evangelho do apóstolo João, lá no capítulo 8, que nós encontramos no versículo 31 a 34. Vejamos o que é narrado para a gente lá. Disse Jesus aos judeus que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus, muito calmamente, responde a eles: meus irmãos, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Meus amados irmãos, este breve diálogo de Jesus com alguns judeus tem tanto ensinamento para nós, porque o Cristo dizia nitidamente para eles, que se eles vivessem e permanecessem ali no caminho que Cristo estava mostrando, eles encontrariam a verdade, e a verdade os libertaria. Só que os judeus naquela época estavam fixados muito na forma literal mesmo daquilo que Jesus estava dizendo. Então, quando Cristo diz que eles encontrariam a liberdade, estariam libertos, eles logo pensaram: mas como assim estaremos libertos? Nunca estivemos presos. Nunca fomos escravos. Nunca estivemos presos. Então, estamos sempre libertos. Foi esse o pensamento que eles tiveram. Só que Jesus não estava falando daquela liberdade física. Jesus não estava falando daquela liberdade aqui na matéria, aqui no mundo. Cristo estava falando da liberdade espiritual, da liberdade da alma. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós podemos estar aqui livres na matéria, podemos ir e vir, frequentar os lugares que desejamos, somos livres fisicamente, materialmente, aqui na existência. Mas a nossa alma se encontra ainda aprisionada. O nosso exterior é livre, mas o nosso interior ainda vive como se estivesse aprisionado. E meus amados irmãos, muitas vezes nós nos deparamos, ainda aqui na Terra, com certas afirmativas que nos dizem que a verdadeira liberdade é aquela liberdade externa, é aquela liberdade física, que a verdadeira liberdade é aquela que se pode fazer, falar o que quiser, sem pensar nas consequências. Que pode se fazer qualquer escolha, que isso é que é liberdade. Por mais que essas escolhas nos afastem de Deus, nosso Pai. Aqui na Terra, muitas vezes se carrega ainda esse conceito de que a liberdade é isso. Faz o que quer, fala o que quer, sem pensar nas consequências e muito menos sem ponderar se isso nos afasta ou nos aproxima de Deus. A liberdade seria escolher o que quiser, sem pensar nas consequências. Aqui na Terra isso é muito difundido ainda. Mas, meus amados irmãos,
este pensamento e esse conceito de liberdade é algo que para nós, que temos aqui tão nitidamente os ensinos e esclarecimentos do Cristo, que mergulhamos na doutrina espírita, é algo que nós temos que saber, ponderar, racionalizar e compreender que ainda é um pensamento muito equivocado. Achar que a verdadeira liberdade de uma alma é que ela possa fazer o que ela quiser sem pensar nas consequências. Porque isso não é liberdade, meus irmãos. Isso não é essa liberdade que Jesus estava dizendo para todos nós. A verdadeira liberdade é quando nós temos os nossos comportamentos, a nossa conduta, as nossas escolhas mais aproximadas da vontade de Deus. Quanto mais próximo de Deus forem os nossos desejos, a nossa conduta, as nossas escolhas, mais próximos dessa liberdade espiritual nós estaremos. Porque, meus irmãos, como dissemos, podemos estar livres aqui na matéria, mas estarmos com a consciência pesada. E existe algo que nos deixa mais aprisionados do que a consciência pesada? Aprisionados no próprio mal que ainda temos dentro de nós. Essa é a pior prisão. Quando nós ficamos aprisionados num mal que ainda existe dentro de nós, aprisionados nessa consciência pesada, nessa consciência carregada. Existe prisão, meus irmãos, mais dolorosa do que essa, de deitar a cabeça no travesseiro para descansar à noite e ter a consciência pesada? Pensar em todo o mal que ainda está nos aprisionando e que nós estamos cultivando esse próprio mal dentro da gente? Por isso, quando Jesus, meus irmãos, ele estava aqui conversando com esses judeus, era exatamente dessa prisão que ele estava dizendo, essa prisão do mal que ainda existe dentro de nós. Essas algemas ainda do egoísmo, do orgulho, dos desejos baixos. E aí Cristo dizia para eles: olha, se permanecerem aqui no meu caminho, encontrarão a verdade e essa verdade os libertará. Porque Jesus estava dizendo para eles que o mal aprisiona e o bem liberta. O mal nos deixa aprisionados interiormente, mas o bem nos liberta. Então, independente da situação exterior que a gente viva, se Jesus está no nosso coração, nós estamos vivendo essa liberdade, meus irmãos, dessa proximidade com Deus. Existe leveza maior do que viver com os pensamentos elevados, do que viver com o coração aberto a Deus, nosso Pai? Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um convite aqui para todos nós. Antes de qualquer conduta no nosso dia a dia, nos questionemos se essa decisão que nós estamos tendo ou que teremos é reflexo do bem que liberta ou ainda é reflexo do mal que há em nós, esse mal que nos aprisiona. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, antes de qualquer conduta e comportamento nosso, nos questionemos. Esse ato que teremos é reflexo dessa verdade que liberta? É reflexo de um comportamento que está se aproximando da construção do reino de Deus? É reflexo de um comportamento que se mantém no caminho de Jesus, nessa liberdade? Ou ainda é reflexo do mal que estagna, do mal que aprisiona, do mal que nos mantém, meus irmãos, ainda nas sombras? Por isso, que essas palavras de Jesus, hoje e sempre, meus amados irmãos, sejam fixadas em nosso coração. O mundo pode nos oferecer diversas escolhas, dizendo que isso é que é liberdade.
Mas ponderemos, meus irmãos, e lembremos que o que realmente é a liberdade é quando nós estamos cada vez mais próximos de Deus, nosso Pai, quando estamos no caminho de Jesus. Porque a verdadeira liberdade não é a liberdade material, é a liberdade espiritual. Aquela liberdade da consciência leve, da consciência tranquila, do coração com as intenções no bem, no coração leve, sem intenção pesada. Aí está aquela liberdade serena e tranquila que Jesus nos prometia. Bom, meus amados irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar as nossas palavras do Evangelho de hoje. Lembrando, meus amados irmãos, que esta nossa mensagem, ela foi inspirada para todos nós no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Meus irmãos, tomei uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, e que assim seja.